Olá para você, eu sou Larissa. Eu sou Ludmila. Esse é o Prosa em Família no nosso gabinete. E estamos aqui para falar um pouquinho da Chimamanda Ngozi, que é uma autora importante do movimento feminista. Uhum. Na verdade, o movimento feminista, é bom que a gente fale disso, ele é sempre tratado no plural, né, Ludmila? Os movimentos feministas, porque a gente tem expressões muito diferentes e a Chimamanda está ali numa expressão, ela se intitula uma feminista, ela é apresentada como uma autora feminista, mas ela não resume tudo o que é o feminismo, nem todos os tipos de feminismo. Ela mesma já se posiciona assim logo no início. E a gente vai falar hoje do livro O Perigo de uma História Única, que é muito interessante, é uma palestra transformada em livro, então um livro curto, com uma linguagem simples, né? Simples, acessível, eu acho que ele deixa uma mensagem importante, Sim. né? A partir de exemplos que ela vai contando sobre situações que ela vivenciou, primeiro na Nigéria, Sim. que é o país de nascimento, né? Uhum. E histórias ali do dia a dia da família, né? E depois, quando ela conseguiu ampliar, que é aquilo que acontecia dentro do seio familiar, aconteceu com ela quando ela foi estudar nos Estados Unidos, né? Sim. Então ela vai citando alguns exemplos para nos situar dentro dessa história e eu acho que é muito bacana, porque é uma coisa que a princípio, depois que você lê, parece que é óbvio, né? Isso, ela mesma sinaliza isso bem na entrada, né? Tipo, eu lembrei muito da história do Fanon, né? O Fanon é um autor negro martinicano, que só se deu conta, a Martinica é uma colônia francesa ainda, e ele só se deu conta de que ele não era francês quando ele se alistou no exército, e aí ele começou a ver que ele não era tratado como um francês, e ele se sentiu sempre, obviamente, um francês, porque era isso que era vendido. Então ela vai dizer aqui bem no início que ela se deu conta de que ela era uma africana muito depois de ter atravessado a infância e tal, já na vida adulta. E tem uma passagem que eu achei interessante, onde ela já tinha percebido, né, essa questão da história única, mas ela conta que ela começou a ouvir falar do México. Isso, né? Isso. E aí ela dizendo que na época os Estados Unidos tinham uma política muito forte em anti-imigração, uhum. E que ela passou até aquela visão do México, como um monte de pessoas desesperadas para entrar nos Estados Unidos, né? Como se não houvesse vida, não houvesse uma história, não houvesse um outro lado. E que ela vai até o México e aí ela percebe que ela estava comprando a visão da mídia, né? Isso. E aí, olha o tanto que é engraçado, mesmo ela já tendo percebido, sentido na pele, né, ela praticou, porque eu acho que é isso que acontece, né, lá é a grande questão. Mesmo a gente sabendo que, eu acho que isso se aplica muito no exemplo da mídia, às vezes a gente compra uma versão só de uma coisa, Sim. Sempre uma versão só de uma história, e ela fala muito também sobre poder, como que vence a história que é contada por quem tem poder, né. É a chamada história oficial, né, a gente começa a descobrir a importância da história narrada pelos perdedores no século XX. A gente vai falar disso no século XX. E aí a história também privada, que é uma história quase nunca narrada pelos meios oficiais. Então, como isso é importante, porque ela vai falar em algum momento aqui da ancestralidade, de como ela vai voltando nas histórias de família para entender, né? Às vezes tem um mito familiar, e aí pensando no que a gente discute aqui, que é sobre adolescência, as intervenções junto a adolescentes, às vezes tem um mito familiar, Ludmila, que é vendido, né? Aí saindo dessa ferida que a Chimamanda expõe, que é a da colonização e da versão dos poderosos, do apagamento cultural, mas pensando nas questões privadas, às vezes um mito familiar é vendido, o adolescente compra aquilo, e ele vai, às vezes, desenvolvendo um tipo de afeto ou um sentimento a partir do mito que ele comprou. E que foi dito por um lado só da história, né? Sim. E aí, às vezes, aquilo tem um peso tão grande sobre o crescimento, o desenvolvimento, a vida adulta
desencadeia traumas, né? Sim. Histórias, é difícil da pessoa sozinha buscar ajuda para conhecer o outro lado, porque também o que acontece? Essa história é contada, e a gente está falando de poder, por alguém que exerce poder e influência sobre o adolescente. Exatamente. Né? Que numa escala de países e sociedades isso é vivido de um jeito, numa escala familiar é vivido de outro, mas ainda estamos falando de poder. Por exemplo, se um adolescente atravessa um momento como uma separação, ele pode muitas vezes correr o risco de se submeter a uma história única. De tomar um dos lados, De tomar um dos lados. E aí ele não pode mais amar o outro lado, até porque ele nem conhece, muitas vezes o outro lado da história é suprimido, e ele vai se ligando e desenvolvendo um tipo de afeto que é meio unidirecionado. Sim. Então, o que ela vai nos apresentar aqui, se a gente ampliar isso para outras escalas, ela vai nos apresentar exatamente a necessidade da gente questionar o que são os ângulos de um mesmo fato. E trazendo isso para a clínica, esse é o nosso papel, né? Sim. Entender se isso está acontecendo e como proporcionar a visão do outro lado da história. Porque muitas vezes a gente vai lidar com um conflito, você percebe, por exemplo, que o adolescente, a adolescente, desejaria saber mais, ou amar, ou pensar em outro tipo de afeto, mas aquilo às vezes é interditado, porque a história vendida tem que ser daquele jeito. E aí o adolescente começa a sentir culpa, né? Sim. Culpa. Muitas vezes tem um sentimento de traição, se eu fizer isso eu tô traindo o outro lado. E aí vai havendo também o que a gente chama de alienação parental, porque ele vai sendo privado do convívio. E talvez, não que naquela história não haja verdade, mas ela é a verdade contada sob a perspectiva de alguém, né? Exatamente. Sob a perspectiva da mãe ou do pai. E não necessariamente tem que ser a mesma do adolescente. Isso. E porque as histórias afetivas, elas não são lineares, elas não são direcionadas só para um tipo de afeto. Em situações que nem envolvem separação, nós vamos ver que às vezes a gente odeia e ama o pai, odeia e ama a mãe, odeia e ama os irmãos. A gente odeia e ama, e tem mais outras coisas envolvidas. Tem tristeza, tem alegria, tem desprezo, tem admiração. São coisas que a gente pensaria, como é que pode sentimentos opostos tão distintos se ajeitarem numa mesma relação, mas eles se ajeitam, é assim que as coisas rolam. Ainda bem. Então essa mensagem, digamos, primordial da Chimamanda, ela vale para a gente pensar em sociedades, em relações de poder entre países, entre continentes e também dentro da casa da gente. Fica conosco. Tchau, Beijo. tchau. Vem prosear Tchau. com a gente. Satisfação pelo clique. Fake, a vontade critique. Não é então só correr. Tamo aguardando o convite.